pessoal estava se achando. Aí Paulo falou: pode parar, né? Quer saber quando é que você é forte? Quer saber? Quando você está fraco. Por quê? Porque é quando você está fraco que o poder de Deus se manifesta. Aqui, Paulo fala assim: ó, nós somos pressionados, nós somos atribulados, nós somos angustiados, tudo isso. Por quê? Porque o tesouro que nós temos, que é a nossa salvação, nós o temos num vaso de barro, e a ideia é que está nesse vaso de barro, e nós sofremos todas essas coisas, porque quem deve se manifestar, o que deve se manifestar nas nossas vidas, é o poder de Deus. Então, fica claro aqui entre nós, já que se nós não tivermos aquela sensação ou aquela convicção de que as nossas vidas dependem de Deus, e o que vamos fazer ou não vamos fazer depende da vontade de Deus, se nós não tivermos isso em nós, então nós vamos ficar em parafuso durante as nossas dificuldades na vida. Tem um autor que ele escreveu a seguinte frase: quando Deus quer encher uma pessoa, primeiro Ele a esvazia. Bem assim. Para quê? Para que o poder dele se manifeste. Mas aí, nós voltamos lá para 1 Coríntios capítulo 4, para aquelas palavras que começam com PR, né? Nós voltamos para lá. E eu vou passar rapidamente pela primeira palavra que eu falei, vou gastar mais tempo na segunda, e depois uma conclusão com a terceira palavra. Quais são as três palavras mesmo do PR, que eu vou destacar aqui? Privilégios, pressões, prêmio. Então, essas três palavras aí, na nossa caminhada aqui, do nosso estudo, viu? Bom dia, Moisés. O senhor está bom, né? Ainda bem que você sentou um pouquinho para trás hoje. Eu estava vendo o Edilson da aula semana passada, e aí eu estava vendo você sentadinho aqui, ó, olhando para o céu, para o nada, né? Mas não quer dizer que ele não estava prestando atenção, né? Mas é porque às vezes a gente vem para cá assim, né? Aí fica meio, né? Aí ele estava lá, mas hoje ele sentou para trás, que é para me enxergar aqui, que é para enxergar o professor, né? Aqui o texto fala assim, que nós somos pessoas privilegiadas. Nós somos pessoas privilegiadas. Em que sentido? Quais são os privilégios que nós temos? Primeiro, que os outros nos considerem como ministros de Cristo. É mais ou menos assim. As pessoas olham para a gente e falam assim: olha, ali tem uma pessoa que é de Jesus. Como é que as pessoas veem isso em nós? As pessoas veem isso em nós por causa do nosso comportamento, por causa da nossa gentileza, da nossa maneira dócil de tratar os outros, não é? E porque nós temos uma paixão contagiante nos nossos corações, que nos levam a querer ver as pessoas que estão perto da gente salvas por Jesus. Não tem que ser assim, né? Então, é assim, não é aqui na igreja que as pessoas devem nos considerar como ministros de Cristo. Não é aqui. Onde que é? É lá fora, né? É lá fora. E a gente, claro que aqui dentro a gente reconhece, né, algumas pessoas que na sua história de vida, você tem que tirar o chapéu, não é isso? O nosso querido irmão Carmelo está vivendo um momento difícil na saúde dele. Está lá no hospital, está internado, está tentando se livrar lá de uma pneumonia que ele pegou dentro do hospital. Mas quando eu olho para o irmão Carmelo, eu não posso deixar de olhar para a história dele, né, para toda a história dele, que foi um homem batalhador, né, um homem que lutou sempre com a sua esposa pela família, mas que na sua luta cotidiana, ele sempre estava preocupado com o reino, sempre preocupado com a igreja, sempre querendo ver igreja ser implantada, sempre querendo ver o evangelho sendo anunciado. E um homem de destaque. Eu fui fazer uma palestra para o encontro de casais,
na Igreja Batista do Campo Limpo, Paulista. Não, Campo Limpo é um bairro ali da zona oeste de São Paulo. Quando eu estou terminando lá, estou quase indo embora já, aí a pessoa chega e fala assim para mim: então, eu já fui membro de uma igreja chamada Igreja Batista da Vila das Belezas. Eu falei: opa, Vila das Belezas? Aí eu falei assim: mas tem uma turma na minha igreja que veio dessa igreja aí. Aí ele falou: quem que é? Eu falei assim: tem o irmão Carmélio. Eu falei: Carmélio? Já acendeu o zoião dele assim, ó, né? Tem os filhos do irmão Carmélio. Manda um abraço para aquele povo para mim. Manda um abraço para o irmão Carmélio para mim, né? Que é assim, gente que deixa marca. Gente que as pessoas olham e falam assim: opa, esse cara é de Jesus, né? Então, é um privilégio ser de Jesus. Primeiro ponto, é privilégio ser de Jesus. E as pessoas olharem para a gente e entender: opa, essa pessoa tem alguma coisa diferente, essa pessoa é de Jesus. Outro privilégio que nós temos, que a gente vê aqui no texto. O texto fala assim: que os outros nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros de Deus. Eu acho esse negócio tão bonito por causa do seguinte: o despenseiro, lá nessa palavra usada por Paulo aqui, o despenseiro era a pessoa que tinha acesso à despensa da casa. Então, quando você vai à despensa da casa, o que você vai fazer lá? Hoje em dia, assim, né, a vida está tão difícil que você vai lá, abre a despensa, assim, você está com vontade de chorar, né? Mas a ideia aqui do texto era assim, que era uma casa rica e que o despenseiro era a pessoa que cuidava da gestão da casa, e ele ia para a despensa para pegar na despensa os ingredientes que seriam usados para a provisão, para a alimentação da família. Não é isso? Hoje a coisa é mais fácil para a gente, então qualquer coisa você vai para o mercado. Não é isso? Eu, quando mudar para minha casa, minha vida está lá, está sendo feita, aos poucos. A minha casa, minha vida, ela é bem de frente para o macro, bem assim, ó, né? Se eu pular o muro de casa, já cai no macro lá, né? Então, assim, hoje não precisa de despensa muito cheia, né, muito grande. Por quê? Porque os mercados estão tudo abertos. Mas para que você vai na despensa? Para pegar os ingredientes. Para quê? Para fazer aquele alimento. Para quê? Para dar sustância, para dar provisão, para dar alimento para o dia a dia da família. A ideia é essa. Então, quando Paulo fala assim, olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e como despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros dos mistérios de Deus. É assim, nós vamos até a despensa de Deus. Onde é que é a despensa de Deus? Onde é que é a despensa que nós temos de Deus hoje? Qual é a despensa que nós temos? É isso aqui, né? Nós vamos à despensa de Deus, nós preparamos ali, nós estudamos ali, nós oramos no estudo da palavra, nós aprendemos da palavra, e a palavra, ela entra nas nossas mentes, ela entra nos nossos corações, e nós somos alimentados na nossa fé por causa daquilo que nós aprendemos da palavra. Mas as pessoas por aí, lá em 2 Coríntios capítulo 4, que nós lemos agora há pouco, olha só, lá vai falar a respeito de que o evangelho não entra na cabeça das pessoas, porque o diabo cegou o entendimento das pessoas. E, portanto, eles vão à palavra e eles não acham nada na palavra. Porque eles não conseguem enxergar as coisas espirituais, as coisas de Deus, os mistérios de Deus. Mas nós não, pelo Espírito nós vamos à despensa
E nós percebemos a ação e o poder de Deus em nossas vidas. É ou não é um privilégio? É um privilégio. Também eu acho que é um privilégio aqui, quando o apóstolo Paulo fala assim: o que se requer dos despenseiros é que eles sejam achados fiéis. Fiéis. A fidelidade ao Senhor é um privilégio que nós temos. Vai por mim, né? Não é fiel ao Senhor em áreas, em qualquer área da nossa vida. A gente não é fiel ao Senhor, a gente vai quebrar a cara, né? Por quê? Porque o Senhor está de olho naqueles que são fiéis. O Senhor abençoa aqueles que são fiéis. O Senhor vê aqueles que são fiéis, né? Então é privilégio, o privilégio de ser ministro de Cristo, privilégio de ter acesso à despensa de Deus, privilégio de ser encontrado fiel. Mas aí a gente sai do privilégio e entra para pressão. Pressão. E o tema nosso é esse hoje. Pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Aí é que eu quero ver. Então vamos falar de pressão. Porque ter privilégio é bom, certo? Sofrer pressão não é. E aí Paulo começa a falar de pressão. Ele começa a olhar para a vida dele como ministro de Cristo, como missionário, como pastor. E aí então esse texto é para todos nós, né? Eu só iniciei com aquela coisa assim do PR lá, né? Só para, né? Mas todos nós somos ministros de Cristo, né? Então esse texto aqui essa palavra é para todos nós. E aí o apóstolo Paulo, nessa situação de ministro de Cristo, de alguém que tem acesso à despensa de Deus, de alguém que procura ser encontrado fiel a Deus, aí ele começa a falar sobre dificuldades que ele enfrenta. Aí ele diz assim, vamos lá, quem levanta a mão aí para ler um texto bíblico para mim? Olha lá, versículo 3, quem vai ler aí? Eita, aqui ó, se eu não falo o pessoal demora para levantar a mão, mas está frio, né? É 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 mesmo, irmã Ângela, leia para a gente. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Obrigado, tá bom. Quem tem uma versão diferente desse versículo aí? Quem tem? A Tami tem ali, ó. Tami, está pertinho ali, ó. Leia para a gente, Tami. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Tá bom. Tem outra versão diferente dessas aí que foram feitas? A Daniela, vai lá, Daniela. Repete esse texto aí, você presta atenção nesse texto aí, ó. Tá frio, você tá, né? Por favor, decore esse versículo que ele é pequenininho. Decora, vai lá. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. Tá bom, tá bom. Essa versão da Dani, ela é um pouco mais explicativa, né? Paulo fala assim, a mim não importa de ser julgado por vocês. Quem são esses vocês aí que o Paulo está falando? Quem é? Paulo está escrevendo a carta para os corintianos, né? Não é, ô Fernanda? E então, o que Paulo está falando aqui a respeito dos irmãos da igreja de Corinto? Ele está falando assim, gente, deixa eu escrever uma coisa para vocês. Escuta esse negócio aqui. O julgamento de vocês a meu respeito não é importante para mim.
Mas quando Paulo fala isso, o que tem por trás dessa frase? Ajuda eu aí. O que tem por trás da frase que Paulo escreveu nessa carta aos Coríntios? É assim, que mensagem, porque essa frase é pequenininha, certo? Mas o que está por trás dela é uma coisa enorme. Quem me ajuda aí? O que está por trás? Não, você não entende nada. Deixa eu ver, cadê o microfone? Desculpa, só chegar o microfone aqui, porque senão o povo lá atrás não te escuta, Elcio. Isso. Vai lá. O que está por trás dessa frase? De Paulo, aos Coríntios. No meu entendimento, ele está dizendo para os coríntios o seguinte: que nós devemos realmente nos preocupar de entender como Deus está nos vendo. É o julgamento de Deus que deve nos interessar em primeiro lugar. Tá. Essa é a minha... Boa. Devolve o microfone aí. Mas é legal, isso é verdade. Mas eu quero saber o seguinte: o que é que está por trás dessa frase de Paulo? Se Paulo chega para a igreja e fala assim: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vocês. Por que ele escreve isso? Não, você já falou. A Rose. Porque ele estava sendo julgado, estava se sentindo julgado. Ponto. Matou. Veja só. Os corintianos estavam enchendo as paciências de Paulo. Edilson, é antigo esse negócio. Vem de longe isso. Está no DNA do nome. Veja só, por que o pessoal de Corinto estava pegando no pé de Paulo? Por que o pessoal de Corinto estava, mas assim, queimando o filme de Paulo? Paulo estava na frigideira da igreja de Corinto. Por quê? Porque Paulo escreveu a carta que escreveu para os corintianos. O que Paulo escreveu na carta para a igreja de Corinto? Não é assim que Paulo começa a dizer lá no capítulo 1 mesmo? Paulo não fala assim já: pessoal, que vocês sejam unidos. Quer ver se não é? Lá, volta um pouquinho no seu texto aí. Você fica com a sua Bíblia aberta na carta aos Coríntios, tá bom? Olha só, versículo 10, no capítulo 1, versículo 10. Olha só. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é 4:3 não, é 1:10 agora. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não hajam entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então, Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele está em busca do quê? Ele está em busca da unidade da igreja. E quando ele está em busca da unidade da igreja, ele tem que apontar o dedo na ferida lá. E qual é a ferida? Está uma bagunça a coisa entre vocês aí. Bem assim. Vocês estão completamente desunidos. Vocês estão só brigando uns com os outros. Né? Por isso que no capítulo 3 tem aquela expressão lá. Uns dizem assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e esse Cristo aí não é o Senhor, né? E Paulo vai falar assim: quem é que nós somos? Nós somos só cooperadores de Deus. Mas pior, hein? Pior que lá no capítulo 5, Paulo aponta para o pecado que tem na igreja. No capítulo 5, ele aponta o dedo lá no pecado. Olha só, bate o olho no capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olha o que o Paulo está dizendo. Gente, todo mundo fala que a igreja de vocês é uma igreja imoral. Olha, já pensou alguém falar assim, mandar uma carta para nós assim, falar assim: essa igreja Boas Novas aí é um antro, uma perdição. A gente torce o pescoço, não torce?
Olha lá. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha que situação. Estava bagunçada a coisa lá, não estava? Estava. E qual é o problema? É que quando alguém vem e aponta para os nossos erros, a gente tem uma vontadezinha de, né? Então, a reação da igreja de Corinto foi uma reação muito forte em relação à carta que Paulo escreveu. O que foi que o pessoal de Corinto disse sobre Paulo? Por que que na segunda carta aos Coríntios o apóstolo Paulo vai defender o apostolado dele? Por quê? Porque o pessoal de Corinto, por causa disso que Paulo escreveu, eles ficaram tão bravos que eles começaram a dizer: você nem apóstolo é? Pegaram no pé de Paulo, não foi? Você nem apóstolo é? Por quê? Porque desde o princípio se considera que o apóstolo é aquela pessoa que foi chamada e enviada diretamente por Jesus. É isso que acontece desde o começo da história da igreja. É por isso que quando o pessoal hoje começa a se considerar apóstolo não sei o quê, apóstolo não sei da onde, os caras estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Mas aí Paulo vai dizer o quê? Não, eu fui chamado, comissionado pelo próprio Jesus. Então ele vai defender o apostolado dele. Por quê? Porque o pessoal de Corinto dizia o quê? Você é apóstolo, nem apóstolo, você é, vá. Né? Depois, tinha uma outra coisa. Lembra que Paulo, ele foi o idealizador e mobilizador de uma campanha financeira entre as igrejas. O que estava acontecendo? O pessoal lá de Jerusalém estava com muita dificuldade, eles sofriam muita perseguição e era um tempo de fome. Então Paulo pegou as igrejas de fora de Israel, as igrejas que ele tinha fundado, outras igrejas, ele fez uma campanha. E a campanha consistia no quê? Que o pessoal devia entregar ofertas para que fosse dado mantimentos para aqueles irmãos que estavam com necessidades. É tipo o que a gente faz, está vendo essa mesa aqui, ó? Hoje é dia de você trazer uma oferta, um presentinho aí, para a gente fazer cestas básicas para ajudar algumas famílias. Mas como a coisa era muito grande, o pessoal de Corinto chegava a sugerir o quê? Que Paulo usava o dinheiro daquela campanha para fins pessoal. Olha que situação. É quase que dizer mais ou menos o seguinte: você é um larápio, você é desonesto, você está usando o dinheiro dessa campanha aí, você está usando essa campanha como disfarce para você se dar bem. Bem assim. Então você pensa que essa frasezinha de Paulo aqui é pequena? É não. Ele está dizendo assim: a mim não importa ser julgado por vocês. É mais ou menos assim: tudo aquilo que vocês estão dizendo sobre mim não tem importância. Olha, difícil, né? Pressão. Nesse caso, Paulo está sofrendo pressão da onde? Da igreja. A própria igreja está exercendo pressão sobre Paulo. E não era qualquer pressãozinha, não. Era no sentido de desacreditar Paulo e o seu ministério. Não era pouca coisa, não. Então, você desacredita o, 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 o apóstolo como apóstolo.
E quando você não desacredita o apóstolo como apóstolo, você tenta por outro lado, você tenta desacreditar a pessoa no seu caráter. Porque quando está dizendo que Paulo está, tipo, roubando, não estão tentando atingir o caráter dele? Qual é o alvo? É derrubar. Por quê? Porque mexeu na nossa ferida. E aí Paulo podia fazer o que com a igreja de Corinto? Ele podia falar assim, tô nem aí para vocês, nem sei quem são vocês. O dia que eu for em Corinto eu vou ficar hospedado no Ibis, não quero ir na casa de ninguém. O dia que, vocês se viram na vida. Mas não. Paulo escreve a segunda carta de Coríntios, que é tipo uma reconciliação. Por quê? Não é que Paulo não se importava com a igreja de Corinto. Paulo não se importava com o julgamento. Com o julgamento. Então, muitas vezes, nós sofremos pressão dos nossos. Eu já falei algumas vezes aqui, e vou falar só para tentar explicar o que eu estou dizendo. É assim, foi espalhado na cidade um tempo atrás que a nossa igreja, o nosso templo, tinha sido construído pela maçonaria. E isso é um tabu muito grande no meio dos evangélicos, né? Em função disso, eu já fui muitas vezes questionado. Por exemplo, eu já fui questionado sobre, é verdade que foi a maçonaria que construiu o templo de vocês? Não, assim, na cara, na bucha. Mas tá certo, né? Porque se está em dúvida, pergunta logo, né? E eu explicava pacientemente, todas as vezes que eu fui questionado sobre isso, eu explicava pacientemente, olha, eu participei do processo de compra desse terreno. Nós fizemos o primeiro mutirão para construir aqueles muros ali. Todo mundo assim metido a herói. Vamos abrir os alicerces do muro? Vamos. Ô Zé, você não veio nesse mutirão, Zé? Tá foto lá, não vi você na foto. Vamos, então vamos. Todo mundo metido a pedreiro, sabe? Aí nós viemos, sábado, 7 horas da manhã. O máximo que nós conseguimos foi amassar a grama. Achando que abre alicerce, vá, né? Nós fizemos um risco no chão assim. Não conseguimos nada. Então eu disse assim, eu sei tudo o que aconteceu aqui. Eu sei de onde veio tudo. Eu sei daquelas ofertas simples que as irmãzinhas traziam, os aposentados da igreja, que era para construir o templo. Então, quando eu ouço uma coisa dessa, eu fico triste. Eu fico triste. Mas por que eu fico triste? Porque eu sei de onde veio todo o dinheiro. Mas pior, é porque isso acontece no meio. Não é o mundo que diz isso sobre a gente. São os outros irmãos nossos. Estou indo para aquela igreja. Olha, aquela igreja lá tem um bode lá, né? E no caso, o bodão máximo seria eu, né? Por isso que muitas vezes eu tive que responder perguntas assim, pastor, fala para mim sinceramente, o senhor não está ligado à maçonaria? Né? Aí eu tinha que explicar essas coisas, né? Cada um na sua. Eu acho, já que falei sobre o assunto, eu acho o seguinte, que quem é de Jesus tem que fazer tudo para a glória de Jesus e pronto, fechou a conta. A igreja de Jesus faz tudo para a glória de Jesus. Mas a gente recebe pressão. Agora pergunta, eu vou me descabelar por causa disso? É possível que muitos irmãos não tenham se aproximado da gente para seguir a Jesus com a gente por causa disso? Claro. Mas e daí? Você vai... Bom,
Aparentemente eu me descabelei por causa disso, né? Mas não foi nada disso. Pressão. Pressão. Por que eu tenho que trabalhar isso aqui, irmãos? Eu vou fazer um parênteses aqui. Por que eu tenho que trabalhar nesse caminho? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse mês de junho, a igreja brasileira toda está pensando e orando e intercedendo a Deus pela igreja perseguida. Pela igreja perseguida, fora do Brasil. Então, comparado aqui, alguns irmãos nossos, ou aliás, muitos irmãos nossos estão sofrendo hoje, nós estamos no céu. Nós não temos pressão de lado nenhum. Comparado àquilo que os irmãos estão sofrendo lá fora. Nós estamos no céu. Então, por isso que eu tenho que trabalhar por esse caminho aqui. Porque, às vezes, você está no seu ministério e alguém vai lá e dá uma espetada em você. Ah, se fosse eu, fazia diferente. Mas antes de falar, se fosse eu, fazia diferente, não foi lá para fazer. Não abraçou a causa. Né? É a turma do amendoim. Sabe a turma do amendoim? Conhece a história da turma do amendoim? Vamos voltar no futebol, então. Uma vez eu fui assistir futebol lá no Parque Antártica, né? Claro, né? No estádio antigo, pertinho de onde o Rui morava lá, né, Rui? Lá no estádio antigo. E eu levei o meu filho, que era pequenininho, o Pedro, e foi um sobrinho meu. Esse sobrinho meu era corintiano. Eu fiz uma maldade com ele, Moisés. Eu fiz uma maldade com ele. Sentei na turma do amendoim, bem debaixo, num lugar coberto, assim, né? Sentei lá no meio. A maldade que eu fiz com meu sobrinho foi o seguinte: se o Palmeiras fizer gol e você não comemorar, eu falo para todo mundo aqui que você é corintiano. Aí você vai ver só. Olha, Flávio. Era bonito de ver, né? O Palmeiras ganhou de 5 naquele jogo. E cada gol que o Palmeiras família fazia o corintiano. Foi isso, né? Eu olhava assim para ele e dizia: isso aí, menino, leva seu tio a sério. Mas isso aí é coisa de boleiro, tá? Não é maldade, é coisa de boleiro, tá bom? O pessoal fica lá, os caras tinham prazer de comprar um pacote de amendoim e ficar xingando todo mundo, né? Entrar em campo ninguém entrava, né? Nem tinha capacidade para isso, mas ficava lá, só isso. Então, às vezes acontece isso na nossa vida ministerial. Tem a turma do amendoim que fica só falando mal da gente, só espetando a gente, né? Nunca fez nada, não faria nada, não sabe como fazer, mas está lá apertando o nosso calo. Pressão. Pressão. Agora, a gente vai sucumbir à pressão? Então, Paulo sofria a pressão da igreja. Mas não era só da igreja que Paulo sofria a pressão. Porque ele diz assim: olha, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vocês. Mas o que mais que ele diz? Olha no texto aí. O que mais que ele diz? Estamos em 1 Coríntios 4 e você está com o olho exatamente no versículo 3. E no versículo 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, nós já falamos. O que mais ele diz aí? Ou por algum tribunal humano. O que Paulo está dizendo? Paulo não era o homem dos tribunais? Vira e mexe. Paulo não estava nos tribunais? Era isso mesmo. Toda hora Paulo estava nos tribunais. Pega lá o livro de Atos. Paulo tem que dar o testemunho de conversão dele 3 vezes. 3 vezes está escrito no livro de Atos o testemunho de conversão de Paulo, porque ele era levado para os tribunais. Lembra que eu sempre falo aqui que quando Paulo chegava numa cidade assim, Paulo ia de cidade em cidade para pregar o evangelho, né? Tinha 2 coisas que Paulo procurava quando chegava numa cidade. Primeiro era uma sinagoga, porque ele queria partir do ponto da pregação da sinagoga. E o segundo era a cadeia. Não ia procurar um hotel. Por quê? Porque provavelmente ele ia preso naquela cidade. E por que ele ia preso? Por causa de pregar o evangelho. Então ele passou por muitos tribunais humanos. E aqui o que eu quero dizer é o seguinte: que nós recebemos pressão interna da igreja, mas também nós recebemos a pressão do mundo sobre nós. É isso que a gente recebe hoje aqui de pressão.
Que tipo de pressão nós recebemos do mundo hoje? Fala para mim. Que tipo de pressão nós recebemos do mundo hoje? Ajuda eu. Vai. Ô povo quieto, friolento. Que tipo de pressão nós recebemos do mundo hoje? Bom, já que vocês estão afim muito assim, né? Deixa eu falar um pouco aqui. Como igreja, como instituição, não tem pressão nenhuma. Olha, as portas estão abertas, as duas portas, os portão, tudo aberto. Né? Então, quer dizer o seguinte, a gente pode se reunir a qualquer momento. De vez em quando, a prefeitura vem cobrar para ver se o nosso sistema de proteção a incêndio está perfeito, se tem isso, tem aquilo, mas isso não é pressão, desculpa, isso não é pressão, isso aí é ajuste da comunidade, sociedade organizada. Quer abrir uma porta, quer ter gente dentro, então faça de tudo para que quem entre dentro da porta que você abriu não corra perigo, pronto. Ou então não abra a porta. O pessoal fala assim, estamos sendo perseguidos porque querem fechar as nossas igrejas. Claro que quer fechar a igreja. Você vai lá na igreja e lá quem entra lá dentro está correndo risco? Então não pode. Então isso não é pressão, isso aí é organização social. Então esse tipo de pressão a gente não sofre. Que tipo de pressão a gente sofre vindo do mundo? O pessoal rejeita a gente. Bom, tudo bem. Né? O pessoal rejeita a gente, mas e daí? O pessoal faz bullying. Faz. Hoje em dia, uma das figuras mais desgastadas no meio evangélico, ou não no meio evangélico, mas para a sociedade, não é a figura do pastor? É a figura do pastor. O pessoal do mundão lá, quando você fala assim que vai para a igreja, o pessoal não fala assim, mas você já vai lá levar dinheiro para o pastor? Não é mais ou menos assim? Né? Todo mundo, quando se encontra com o pastor, fala assim, que nunca viu, o cara do mundão, fala assim, esse cara aí é safa, né? Esse cara é liso. Esse cara é bom para tirar dinheiro dos outros. Não é mais ou menos assim? Então, quando você chega assim, e quando eu chego assim com alguém, pois não, quem é você? Eu sou o Elias. Prazer, Elias, né? É isso mesmo. Mas ninguém de nós é levado para o tribunal, que nem Paulo era. Né? Ninguém de nós vai preso num container, como estão hoje os nossos irmãos lá da Eritreia. Ninguém de nós. Né? Mas nós temos aí uma pressãozinha. Por outro lado, Paulo diz ainda no versículo 3 o quê? Nem eu, a mim mesmo, me julgo. Não é isso? Então, quando eu estou gastando tempo com a questão da palavra pressão, é mais ou menos assim, Paulo era pressionado pela igreja, Paulo era pressionado pelo mundo, mas Paulo também era pressionado por si mesmo. Nem eu a mim mesmo me julgo. Aí já é uma coisa interna. O que Paulo podia sentir de pressão interna como missionário? Será que Paulo podia falar de vez em quando assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou pregando mesmo como eu devia pregar? Vocês não acham assim que Paulo sofreu quando a igreja de Corinto começou a fazer acusações com ele? Você não acha que ele sofreu? Eu acho que ele sofreu. Né? Por exemplo, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele desabafa. Ele fala assim, o pessoal que estava comigo, todo mundo foi embora, me deixou sozinho. No meu último julgamento, não tinha ninguém comigo. Demas amou mais o mundo e foi embora. Crescente foi embora também, foi lá para a Galácia. Alexandre, sabe o Alexandre, o latoeiro? Ele pegou pesado comigo. Ele me fez muitos males. Não é isso que Paulo escreve lá a Timóteo? O que quer dizer isso? Paulo desabafando. Desabafando por quê? Por causa que aquilo que estava acontecendo com ele trazia efeitos no seu
interior, na sua alma, machucava o seu coração. Então olha só como é que Paulo sofria pressão. Pessoal espezinhando a vida dele, pessoal abandonando ele, e fora o desejo que ele tinha de que o evangelho fosse mais longe. Pressão, pressão, pressão. O que dá vontade de fazer quando a gente é pressionado? Assim, vamos pensar assim, sobre na situação de que nós somos ministros de Cristo. O que dá vontade de fazer? Fala para mim. O que dá vontade de fazer? Reagir. Mas reagir fazendo o quê? Sumir. O que mais que dá vontade de fazer? Oi? Chutar o balde. O que mais que dá vontade de fazer? Oi? Tentar se justificar, tentar se proteger de alguma maneira. O que mais que dá vontade de fazer? Socar? Eita! Ô Joel, cuidado, meu filho. Ah, vontade. É só vontade, não vai fazer. Olha lá. Irai-vos, mas não pequeis. Né? A ira, onde é que começa a ira da gente? Fala para mim, onde é que começa a ira? A ira começa aqui, ó. Então, quando eu fico irado, bicho, pensa no tamanho da ira. Mas não sou eu. Tem mais neguinho aí também. A ira começa nas entranhas, né? Aquela coisa assim. E depois daqui ela vai para onde? Ela vai para cá. E depois daqui ela tem que sair, certo? Aí ela sai onde? Né? Ou ela sai aqui ou sai em alguma coisa. Então, irar pode, né? Pecar, né? Socar pode, né? Essa é a ira. Então, quando o Tiago fala assim, a língua é um fogo devorador, é por quê? É porque a gente acha que só porque nós estamos indignados, nós temos que falar o que quer falar. Não pode não. Pode não. Mas olha só que bonito. Quando a gente é pressionado, nós temos vontade de parar. De chutar o balde. Vai pescar, né? Esse povo, Paulo podia dizer assim, vá, corintiano, vai. Será que Paulo lançou uma praga sobre os corintianos e é por isso que é desse jeito hoje? Não, isso aqui foi um delírio meu, tá? Não, foi só escapou. Eu me irei e pequei. Né? Sai da minha vida. Ai, né? E Paulo ainda tinha uma vantagem muito grande. Ele não dependia financeiramente da igreja de Corinto. Né? Seis que se explodam, podia dizer ele. Mas olha só o que Paulo faz. Ele escreve assim, vou voltar do texto. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado. Eu acho bonita essa frase. Às vezes só parece um jogo de palavras, mas é bonito. O que Paulo fala? Gente, eu estou sendo pressionado por todos os lados. Isso não me afeta assim, a ponto de querer me tirar do meu caminho. Então, assim, quando eu olho para a minha cabeça, eu falo assim, gente, mas eu não fiz nada errado. Olha só se não é isso, porque em nada me sinto culpado. Não é isso? Eu não fiz errado. O que eu estou fazendo por paixão, estou fazendo pelo rei. Então, quando eu começo a consultar o meu cérebro,
eu começo a caçar as intenções que tem dentro de mim, e eu não vejo nenhuma intenção errada. Mas olha o que ele diz mais. Mas nem por isso eu me sinto justificado. O que quer dizer isso? Não é porque a minha cabeça não aponta nenhuma maldade que eu tenha feito, que tudo que eu fiz foi certo fazer. Pode ser que na melhores das intenções, eu tenha feito a coisa errada. Nem por isso eu me sinto justificado. Aí que ele vai dizer, então e agora? O que eu faço da vida? Ele diz assim, então quem me julga é o Senhor. É o Senhor que me julga. Vocês entendem que, muitas vezes nós somos perseguidos, como foi a aula da semana passada, por coisas que nós fazemos. E nós fazemos por falta de sensibilidade, nós fazemos por carnalidade. E a mesma coisa é com algumas pressões que a gente sofre. Porque a gente não pensou direito antes de fazer. Mas é importante que a gente faça tudo o que a gente faz diante de Deus. Por quê? Porque você fazendo diante de Deus e não na carne, por isso que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer na oração, na intimidade com Deus. Porque é capaz até da gente, depois de orar, fazer a coisa errada. Tomar a decisão errada, porque não percebeu o direcionamento de Deus. Por isso que, principalmente, nós temos que viver em intimidade com Deus. Com a consciência de que quem julga é o Senhor. Olha se não é bonito esse negócio aqui, Veja só o versículo 5. Ele diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Olha que bonito isso. O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Tem uma coisa que a gente esquece. Olha, eu estou falando aqui, que nós recebemos pressão, que Paulo recebia pressão da igreja, que Paulo recebia pressão do mundo e que Paulo recebia pressão de si próprio. Mas existem coisas ocultas nas trevas que nós não sabemos. Nós não sabemos. O que a gente sabe? A gente sabe que Pedro escreveu assim, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, está ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. O que a gente sabe, e que o Edilson citou na aula passada, é que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades do ar. O que a gente sabe é que existe um adversário contra a igreja, contra você, que quer te derrubar. Claro que ele quer te derrubar. E ele te pressiona. Ele te pressiona. Eu não creio que o diabo toma posse de coração de crente. Não creio. Porque o coração do crente já está possuído pelo Espírito Santo. Fechou. Mas que o diabo causa opressão sobre a gente, tentando fazer com que a gente erre o dia todo, isso ele faz. Então nós temos essa questão que é forte, pressão. E por que nós temos que fazer tudo segundo a vontade de Deus? Independente de neguinho estar fritando o nosso fígado, das coisas estarem feias para o nosso redor. Porque é Deus quem julga.
E aí a última palavra, qual que era a última palavra mesmo? A primeira palavra era privilégio. A segunda, pressões. A terceira, olha que bonito como termina aqui, ó. Então, cada um receberá de Deus o louvor. E o que é o louvor? Aqui. O que é o louvor? Isso aqui é uma dica da coroa que uma pessoa, que um atleta recebia no final da sua corrida. Até hoje nós temos não, aquela que acontece em São Paulo no fim do ano lá. São Silvestre, né? São Silvestre. Aliás, tinha um pessoal que falou assim, vamos correr São Silvestre no fim do ano? Né? Eu já emagreci 1,5 kg para isso. Mas não vai dar, né? Até hoje, no final da São Silvestre, o pessoal recebe o quê? Uma coroa de louros, né? Então a ideia aqui é o seguinte, gente, vocês estão sendo perseguidos, aula passada, gente, vocês estão sendo pressionados, permanece firme, não chuta o balde, não deixa a carne extravasar, não julgue ninguém, deixa Deus julgar você. É Ele quem, no final, vai trazer à tona, inclusive, as intenções do coração. E Ele também vai trazer à tona as coisas ocultas das trevas. Nós não temos nem ideia de como é que o diabo está organizado para nos derrubar. Isso são coisas ocultas das trevas. Mas Paulo termina dizendo assim, Ele dará a cada um o seu prêmio, o seu louvor. Então é assim que é a nossa vida. Somos atribulados, somos pressionados, mas não desanimados. Por quê? Veja só, se o inimigo conseguir fazer com que você fique desanimado, isso quer dizer, por exemplo, que você vai deixar de realizar o ministério que você tem que realizar no corpo. Não tem muita gente que, por causa das pressões assim, que é ser professor de uma classe, por causa dos comentários, para de ser professor? Não tem? Tem. Parou de ser professor, o que vai acontecer? Secou a fonte da bênção, agora você não vai mais ser abençoador para aquelas crianças. Por quê? Ah, porque você está dodói. Ah, falaram mal de mim. Ah, falaram mal de você. Deixa falar. Continua firme. Não desanima. Não é? Eu falei assim para o Edilson, rapaz, você deu a aula para mim sobre pressão. Pressão. Ah, né? Pressão. É essa? Pressão. Vai desanimar? Não, vai continuar firme. Porque se você desanimar, o que você vai fazer? Essa semana, eu estava tentando cuidar de uma pessoa. E ela já marcou 2 vezes para vir conversar comigo. E não veio. E eu reservei 2 horários já para conversar com ela. E ela não veio. Mas é uma pessoa que está precisando demais de entregar a vida ao Senhor e deixar o Senhor conduzir a vida dela. E eu estou lá, mandando uma mensagenzinha, mando uma mensagem de áudio, com um texto bíblico, força aí. Eu nem lembro dela direito, mas eu sei que ela já veio aqui na igreja. Agora, se eu ficar lá com dodói, com coisinha, eu vou deixar de ser abençoador. Se você se desanimar por causa das pressões que você recebe, você não vai ser bênção.
né? Você vai se fechar dentro do seu caramujo lá, sei lá. Não vai ser bênção. Então, para frente. Para frente. Você pode receber pressão, você pode receber pancada, você pode receber de todo lado. Mas você não pode desanimar. Está combinado? Beleza? Vamos orar por isso? Senhor, eu quero te pedir, no nome de Jesus, que nesse momento o Senhor abençoe. Eu sei que o Senhor já faz isso, mas a gente está pedindo de novo para Ti, para não deixar os nossos irmãos perseguidos, sofrendo dores no corpo, longe da gente, só porque eles amam a Ti e só porque eles receberam a manifestação do Teu amor em Jesus Cristo. Ó Deus, nós sentimos muito pelos nossos irmãos. Perto deles, ó Deus, nós não temos pressão nenhuma. Portanto, que aquilo que nós conversamos nessa manhã faça com que a gente seja uma igreja mais vibrante, mais contagiante, mais apaixonada. Porque às vezes são pequenas coisinhas que fazem a gente desanimar. E quando a gente desanima, o inimigo vence. Não deixa ninguém aqui desanimar, Senhor. Mas que a gente também tenha essa postura, não vou desanimar, vou permanecer firme. Por favor, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos muito fracos. Mas nós temos que lembrar que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. E que quando nós somos fracos, então no Senhor é que nós somos fortes. Abençoa a gente assim em nome de Jesus.